Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos ter uma edição especial e diferente dos Diálogos Teológicos, mexendo em nossa biblioteca de vídeos, em nossa coleção em memória audiovisual. Nós encontramos um estudo ministrado há 3 anos atrás pela missionária Doris Johnson durante o Projeto Timóteo. O Projeto Timóteo é um trabalho promovido pela ETAD para o treinamento e aperfeiçoamento bíblico de jovens em idade universitária. E a irmã Doris trouxe um estudo bíblico muito importante, muito especial naquela ocasião, e hoje nós vamos publicar este vídeo, compartilhá-lo com os irmãos, para que os irmãos possam desfrutar desse material ainda inédito, não exibido nunca. Que Deus em Cristo Jesus os abençoe e até a próxima sexta-feira, se Deus assim permitir. Bom dia e paz do Senhor para todos os irmãos. Aquele hino é muito especial para mim, porque nós cantávamos muito na minha igreja, quando eu era criança. E toda vez que nós cantávamos aquele hino, eu dizia, não. Sabe por quê? Porque meu pai amava muito música. E ele queria que todos os filhos dele fossem músicos. Então, todos 8 filhos tivemos que estudar música. E eu, sendo a mais velha na família, eu fui a primeira vítima dele. E então, com 4 anos de idade, eu comecei a estudar música. Comecei a aprender a tocar o piano e depois de 3 ou 4 anos, já estava tocando na escola dominical, para as crianças, adolescentes. Com 12 anos de idade, eu já estava tocando no rádio de vários programas, etc. E eu amava música, era a paixão da minha vida, a música. E meus pais sacrificaram tanto para me dar aula de música. E então eu pensei, um dia eu vou ser uma grande pianista, vou fazer concertos na Europa, naqueles lugares mais conhecidos, vou ganhar muito dinheiro e eu vou pagar, pelo resto da minha vida, vou pagar despesas dos meus pais, porque eles sacrificaram tanto para mim. Então, depois que eu tinha acabado os estudos no ginásio, eu estava pensando no futuro e recebi a oferta de 3 faculdades para estudar, bolsa de estudo, faculdades, universidades do meu estado, de outros lugares. E eu pensei, não, eu vou para Nova York, para a melhor escola de música que tem lá, que treina professores, pianistas, etc, etc. Mas, um dia, o Espírito Santo começou a falar para mim. E a chamada missionária que você teve desde pequena, desde a primeira vez que eu vi um missionário da China falar na sua igreja, você já esqueceu? E aquilo me atormentava de dia e de noite. E finalmente chegou o dia que eu disse, sim, Senhor, tudo no altar. E então entrei na faculdade bíblica, onde eu conheci um brasileiro, meio brasileiro, filho de missionário. E ele pregava tão bem. E era um pão. Mas eu estava escutando ele pregar na capela um dia, e eu pensei que ouvi uma voz dizendo, ele é todo teu. Então, eu prossegui com o caso de ajudar o Espírito Santo. E Deus nos deu 43 anos de fazer música juntos, porque ele também tocava instrumentos, cantava, etc, etc. Para isso, aquele hino significa muito para mim.
Estamos tão alegres que vocês têm chegado até aqui. Nós vamos olhar na palavra de Deus e ver o que o Espírito Santo vai falar para cada coração. Porque eu creio que o Espírito Santo já tem uma palavra para cada um de nós. Uma palavra muito especial. Temos orado muito nesses dias e cremos que o Espírito Santo vai nos abençoar de uma maneira gloriosa. Obrigada, pastor Gunnar, sua equipe maravilhosa que tem trabalhado muito. Obrigada por essa oportunidade de estar com vocês, compartilhando alguns dos milagres que eu tenho visto em nosso ministério aqui. Agora, quando vocês chegaram aqui no campus, logo encontraram na frente desse prédio o busto do pastor Bernardo. Eu creio que também na sua pasta tem foto lá. E certamente notaram as palavras escritas lá, Atos 26 e 19, que é o título de nosso estudo hoje, A Visão Celestial. Vamos ler juntos, Atos 26 e 19. Não fui desobediente à visão celestial. Mais uma vez, não fui desobediente à visão celestial. As palavras do grande apóstolo Paulo perante o rei Agripa. Idade e vaidade hoje existem por causa de uma visão celestial que foi recebida pelo pastor Bernardo Johnson no ano 1976, 42 anos atrás, na cidade de São José da Califórnia. Deus tirou do seu próprio coração um plano para ajudar a sua igreja no Brasil e procurou um homem cujo coração também estava aberto e atento. Deus hoje ainda está procurando homens e mulheres cujos corações e ouvidos espirituais estão abertos para ouvir a voz dele. Você é um candidato? Espero que sim, espero que sim. Hoje, a Idade e Vaidade já conta com mais de 200 mil alunos e mais de 55 mil que têm sido formados em teologia, por causa de uma visão celestial. O nosso texto áureo durante esta manhã vem de Joel, capítulo 2 e 28. O irmão quer ler para nós, o irmão com o microfone, pode ler para nós Joel 2 e 28. E há de ser, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Essa foi a profecia do profeta Joel, mas no Novo Testamento, muitos anos mais tarde, este evento é citado pelo apóstolo Pedro, a porta-voz dos discípulos, no dia de Pentecostes, em Atos 2, 17 e 18. O irmão pode continuar a ler. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Obrigado, meu Deus, por ter me incluído. E você? Você é candidato? Amém. Então, isopo
era um escravo que viveu na Grécia cerca de 3.000 anos atrás. Essa história vai encontrar-se na sua pasta, na 5ª página. Esopo ficou famoso pelas fábulas de animais inteligentes, através das quais ele mostrou o comportamento sábio e tolo dos homens. Não se sabe muito sobre a vida de Esopo. Dizem que sua sabedoria encantou tanto um de seus mestres que o escravo recebeu sua liberdade. Disse também que ele se tornou honrado convidado nas cortes dos reis. Esopo nunca escreveu suas próprias histórias. Ele narrava para as pessoas que, por sua vez, narravam às outras pessoas. Não até 200.000 anos atrás, após a sua morte, a primeira coleção de suas fábulas apareceu. Desde então, elas foram traduzidas para quase todas as línguas do mundo. Hoje existem muitas versões dos contos que Esopo contou nas colinas de Grécia há tanto tempo atrás. E tem uma razão especial que eu escolhi. Essa fábula é tão simples, mas leva uma verdade tão importante: a cigarra e a formiga. Uma fábula de Esopo. Numa bela tarde de verão, uma cigarra estava cantando alegremente, como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Uma formiga passou lutando com o peso de um grão de milho que estava levando ao seu formigueiro. A cigarra chamou a formiga para fazer companhia para ela, falando que o dia era bonito demais para trabalhar. A formiga respondeu: sei que você não tem nada a fazer, a não ser cantar. Mas eu não tenho tempo agora para cantar. Eu preciso guardar comida para os dias do longo inverno que virá. E eu quero recomendar que você faça a mesma coisa. Mas a cigarra riu e disse: por que preocupar-me com isto agora? Eu tenho bastante comida para alguns dias ainda. O tempo passou, muitos meses passaram, a neve já havia coberto os campos e a formiga estava bem contente. Na sua casa havia comida suficiente para durar o inverno todo. Mas a cigarra não tinha nada para comer. Ele começou a chorar de tristeza. Estou morrendo de fome agora. Ah, se eu soubesse que é melhor preparar hoje para as necessidades do amanhã. Hoje estamos na preparação para as coisas da manhã. E eu creio que Deus tem muita coisa para falar a nós. A visão celestial para o irmão Bernardo chegou no ano 1976. E eu jamais vou esquecer, porque foi uma coisa muito estranha. Estávamos dormindo muito bem em nossa casa, perto de São José, Califórnia, e às 2 horas da madrugada, repentinamente, irmão Bernardo acordou com alguém batendo no ombro dele. E logo ele pulou da cama e foi investigar. Certamente tinha medo que um ladrão havia entrado na casa. E ele foi à nossa casa, tinha 3 pisos, era uma casa bem grande. Aí ele foi descendo, olhando, vasculhando a casa toda, não encontrou ninguém. Então ele voltou a dormir. Dali a alguns minutos, outra vez, sentiu alguém batendo no ombro dele. E acordou, ficou sentado lá e repentinamente, na parede de nosso quarto,
ele começou a assistir um filme e ouviu a voz de Deus falando: você precisa fundar uma escola de teologia no Brasil, porque a igreja lá está pedindo isto. Você tem que ajudar a igreja brasileira no Brasil, agora. E naturalmente o irmão Bernardo começou a dar desculpas. Eu fundar uma escola bíblica, uma escola de teologia, eu não posso. Não estou qualificado. Eu não sou teólogo. Eu sou evangelista. Porque naquela época, irmão Bernardo estava pregando cruzadas de evangelização, viajando pelo mundo todo. Deus abençoou tanto durante os 30 anos que irmão Bernardo fez campanhas evangelísticas, que Deus deu para ele quase 2 milhões de almas que assinaram um cartão na cruzada, aceitaram Jesus. Toda noite nós vimos, por 30 anos de cruzadas, vimos milhares de pessoas ouvindo a palavra de Deus. Toda noite centenas e mais centenas de pessoas aceitaram Jesus. E Deus fez milagres, tantos milagres, a gente jamais poderia contar. Toda noite, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas morrendo com problema de coração, de câncer. E muitas igrejas até hoje podem contar essas histórias. Então, eu sou evangelista, não sou teólogo. Tanta desculpa que ele deu. Estou muito ocupado e, além disso, não tenho dinheiro. Mas naquele filme, passando na parede, Deus estava falando: olha, eu vou te mandar as pessoas para te ajudar. Essas pessoas já têm conhecimento da Bíblia, vou mandar missionários, vou mandar pastores e obreiros brasileiros para te ajudar. Porque, irmãos, Deus sempre trabalha em equipe. Hoje Deus não está procurando super homens, super mulheres. Ele está dando visões, mas Ele sempre manda as pessoas que precisamos nos ajudar para cumprir o projeto, a visão dele. E finalmente, meu marido disse: sim, Senhor, eu vou. E Deus mostrou para ele, de fato, os nomes de pastores na América, igrejas, que iriam ajudar. Mostrou para ele os nomes de pastores brasileiros. O maior teólogo do Brasil, das Assembleias de Deus, o pastor Antônio Gilberto, veio nos ajudar. Muita gente, todo mundo que nós precisávamos. Então, procuramos terreno. Hoje, estamos vendo 3 belos prédios aqui junto. Naquela época, era um depósito, quase caindo em pedaços. Mas Deus começou a mandar. Dia após dia, eu estava no centro da cidade hospedado lá, porque não tinha nada aqui. E eu chegava todo dia e eu contava as camadas de tijolos nestes prédios. E eu orava: Deus, hoje é só, eles conseguiram só 8 camadas de tijolos nesse prédio. Amanhã aumenta para 10. Irmãos, chegavam caminhões cheios de materiais, de pedra, de areia, tudo que nós precisávamos. E ninguém sabia de onde. E Deus diariamente fez milagres para esses prédios serem levantados. Porque quando Deus nos chama e nos dá uma visão, Ele já tem tudo preparado. A visão nasce em nós, mas já nasceu no coração de Deus. E hoje eu estou pedindo a Deus para dar visões celestiais para vocês, porque o Brasil está precisando. Temos um grande amigo chamado Pastor Cho,
que é pastor da maior igreja no mundo, no Seul, Coreia. Ele já esteve aqui no Brasil, já fez cruzadas aqui, vimos milhares de pessoas aceitar Jesus nas cruzadas dele. E eu estava lendo um dos livros dele, como ele contou a história da vida, como Deus chamou. E ele contou que todo dia, quando ele acorda, antes de colocar o pé no chão, ele fala assim: bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje? Porque somos parceiros com o Espírito Santo. Ele dá visões e ele nos capacita a cumprir aquela visão. E hoje, naquele pequeno país da Coreia do Sul, e como os irmãos estão vendo, ouvindo na mídia, todo dia, na mídia, televisão, notícias, vocês sabem bem a história lá. O conflito de muitos anos daquele país da Coreia, hoje Coreia do Norte, sob comunismo. No Sul, eu já estive lá. Daqui até irmão Gunnar, eu vi as armas dos soldados do Norte apontados para nós do lado do Sul. Mas Deus começou a abrir um trabalho lá, deu uma visão para o pastor Cho, nos anos mais ou menos 50, 51, que foi incrível. E hoje a igreja dele já várias vezes passou 1 milhão. Porque cada vez que a igreja dele chega até 800 mil membros, então ele despacha 200 mil para ir para um outro lado da cidade, já abrir outro trabalho. E então, de fato, foi muito interessante. O segredo da igreja na Coreia é oração. Toda igreja na Coreia do Sul passa sexta-feira a noite toda em oração. Milhares e milhares e milhares de pessoas. E eu me lembro, quando nós estivemos lá, no domingo eles tinham, naquela época, uns 30 anos atrás, eles não tinham muito espaço na igreja, só cabia 25 mil pessoas. Hoje já cabe 50 mil. Então eles tiveram 9 cultos. E meu marido, pastor, pediu meu marido falar, eu acho que só 3 ou 4. E irmão Bernardo, ele perdeu a paciência. Não, ele queria pregar todos os 9 cultos. Mas foi interessante que tiveram essas portas portáveis. Eles, quando terminava o culto, eles abriram esse lado do auditório e dentro de 5 minutos, 25 mil pessoas já estavam correndo, sabe? Com os coreanos gostam de correr. Pessoas baixinhas correm por todo lado, nunca andam, correm, sempre correm. E dentro de 5 minutos já tinha entrado desse lado, enchido o auditório de mais 25 mil pessoas. E a coisa que eu achei muito interessante, que tinha mulher acomodadora. E aquelas irmãs tinham um negócio, um tipo de vassoura. E no fim da vassoura tinha uma bola de borracha. E elas andavam procurando qualquer barulho. Se criança estava brincando, mexendo, batia na cabeça com a vela. E esse adulto começou... Tiveram uma ordem muito especial na igreja dele. Mas o Dr. Cho, quando ele chegou no Brasil, isso, eu não sei, pastor Terry, se o irmão esteve no Brasil, naquela época que o Dr. Cho esteve no Brasil, naquela época que o Dr. Cho esteve no Rio, São Paulo, em Cruzadas. Não. Então, foi antes de 1980. Pastor Cho chegou com, acho que 20, 25 pessoas na companhia deles. E eles ofereceram um grande jantar lá no Rio de Janeiro, num hotel muito bacana, em Copacabana.
talvez uns 300 pastores. E pastor Bernardo disse para mim, irmã Doris, o pastor Cho não vai entender nada, então você tem que interpretar para ele em inglês. E eu pensei, eu não quero fazer isso, porque pastor Cho era uma pessoa de cara muito fechado, porque estava sempre orando. E eu falei, como é que eu posso conversar com esse gigante de homem de Deus, que tem milhões de convertidos lá? E é interessante, irmãos, que quase metade da população da Coreia do Sul hoje é evangélica, por causa dos crentes proclamar, compartilhar seu testemunho todo dia. Então, eu estava lá explicando para o pastor Cho. Deus me ajuda a conversar com esse pastor. E eu lembrei que no ano anterior, lá em nossa sede de missões em Springfield, Missouri, que Dr. Cho foi um dos preletores e ele contou o sonho que Deus deu para ele e como Deus ajudou ele e como a igreja lá é tão forte. De fato, me parece que alguns anos atrás a Conferência Mundial Pentecostal estava reunida lá e 1 milhão de coreanos assistiram um grande culto na maior praça da capital. Mas então, eu lembrei que na mensagem, Dr. Cho, falando muita coisa sobre a visão dele, como Deus tinha abençoado, e eu falei, Dr. Cho, eu estou lembrando daquela mensagem que o irmão pregou lá em Springfield, Missouri, na sede das missões. No ano passado, eu fiquei tão abençoado com aquela mensagem do irmão. E ele olhou para mim. Irmã Doris, foi uma mensagem ruim demais. Eu falei, por que, irmão? Ele disse, quando eu acordei, o Espírito disse para mim, Cho, hoje você vai orar 3 horas antes de pregar. E ele disse, eu não orei 3 horas, eu orei só 2 horas. E quando eu levantei para pregar naquela noite lá na missão, o tempo todo que estou pregando, o Espírito Santo diz, Cho, eu falei 3 horas, você só orou 2 horas. E Deus fez muitas maravilhas aqui no Brasil, São Paulo. Interessante, irmãos, que naquela época, eu jamais tinha ouvido falar de gangues coreanos ativos em São Paulo e muitas pessoas ruins chegaram naquelas reuniões, especialmente lá no grande estádio em São Paulo, chegaram para fazer barulho, o que poderia, mas Deus nos guardou. Mas foi interessante porque lá no Rio de Janeiro, nós tivemos ser escoltados pela polícia. Tinha motocicleta atrás, na frente, carros da polícia. Eu me senti bem grande naquela hora. Mas, irmãos, quando Deus dá uma visão celestial, Ele também dá as maneiras, a equipe, as pessoas que nós precisamos. Na minha igreja em São José da Califórnia, eu passo 2 meses aqui, 2 meses lá. Eu faço parte de um grupo de intercessão que se reúne toda manhã às 6 horas da manhã. Também nós ajudamos os pastores a orar com pessoas no altar, nos cultos no domingo de manhã. E eu tenho o costume, quando uma pessoa está na minha frente e pede oração, a gente vai ungindo de oração, com óleo para oração. E eu sempre faço essa pergunta. O que Deus falou para você esta manhã? E geralmente a pessoa olha para mim e fala,
Deus falou alguma coisa para você? E a pessoa baixa a cabeça. E eu sei naquele momento que aquela pessoa não ouviu a voz de Deus por meio da palavra. Irmãos, é tão necessário que todos os dias nós ouvimos a palavra de Deus, a voz de Deus por meio da sua palavra. E então eu pergunto, e ontem? Ontem o que foi que Deus falou consigo? E é por isso que as pessoas têm problemas, porque não se comunicam diariamente com o Espírito Santo. Por que nós precisamos ouvir a voz de Deus diariamente? Isaías 50, versículos 4 e 5, que está na sua pasta. Todas as manhãs ele me acorda e me ensina a escutar e entender as suas palavras. O Senhor Deus falou comigo, e eu ouvi e obedeci. Não me revoltei nem fugi da responsabilidade. Será que estamos ouvindo a voz de Deus diariamente por meio de sua santa palavra? Uma das mais importantes lições que eu tenho aprendido nos meus 66 anos de ministério é esta. Todo dia da minha vida, Deus tem algo especial para dizer a mim. E se eu não ouvir e receber aquela palavra, eu vou ter problemas. Vou ter problemas mesmo. Se eu perder aquilo, por qualquer razão, talvez jamais ouço aquela palavra tão importante. Um certo dia, eu estava na minha casa, irmão Bernardo já tinha saído para o escritório, e eu estava lendo a Bíblia e orando. E uma palavra veio na minha mente. Lavanderia. Lavanderia. E eu pensei, o que significa isso? Eu não preciso ir na lavanderia? Eu já lavei todos os ternos do pastor Bernardo na semana passada para lavar, estão prontos? Não preciso ir. Mas por mais de uma hora, aquela palavra, lavanderia, ficava na minha cabeça. Então, eu vou na lavanderia. Eu comecei a vasculhar a casa, achei algumas coisinhas. E da minha casa para a lavanderia levava mais ou menos 20 minutos. E ao chegar lá, eu deixei a roupa, entreguei ao moço que estava atendendo. E quando eu ia saindo, entrava uma jovem mulher, esposa de pastor. De fato, a tristeza era que ela e o marido estavam separados. Tinham 3 filhinhas bonitinhas. Estavam separados. E ela entrou e eu logo notei que ela tinha camisa de homem no braço dela. Eu pensei, o que é isso? E ela me viu, me reconheceu. E um vizinho meu queria que eu fosse trazer uma roupa dele para a lavanderia. Começou a dar desculpas. E eu falei para ela, Tammy, nós precisamos conversar. Então, vamos entrar no seu carro e vamos conversar e orar. Porque eu sabia que a situação dela estava bem perigosa. E ela começou a chorar, contar os problemas, separados do marido. O marido era um pastor muito bonzinho, bom, cantava bem, a gente não sabia o que era o problema do casal. E eu orei muito com ela. E naquele dia, Deus deu para ela a oportunidade de endireitar a vida, a casa
a situação do casamento, tudo na vida. E ela deixou escapar. Isto, irmãos, talvez aconteceu uns 30 anos atrás. Eu tenho acompanhado a vida daquela moça que era tão capacitada, que tinha tanto a oferecer à obra de Deus. E esses últimos 30 anos foram anos de tristeza, de desapontamento, de coisa ruim. De fato, há um ano atrás, ela tinha mudado para o estado de Texas, mas um ano atrás, repentinamente ela apareceu em nossa igreja, lá em São José. Eu falei, uai, Temi, por que está aqui? Ela disse, a minha filha está na cadeia aqui. E eu vim fazer visita para ela. Graças a Deus, que Deus quer dar visões para cada um de nós. E naquele dia, Deus teve misericórdia daquela moça. Ela poderia ter sido usada grandemente por Deus. Isso falou para mim que Deus está sempre cuidando de nós. Deus sempre tem compaixão de nós. Ele tem interesse em tudo que está em nossa vida. O que o Espírito Santo fala hoje para você? Cedinho. Você recebeu aquele sopro de vida que nós precisamos da boca de Deus? João 20 e 22. Jesus assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Interessante, irmãos, não é que Jesus assoprou naquele momento para seus discípulos receber o Espírito Santo. E hoje estamos precisando diariamente daquele sopro de Deus que dá vida espiritual, que nos dá sabedoria, conhecimento. O segredo das visões, profecias e sonhos é resultado do sopro de Deus sobre o nosso espírito e nossa alma. E essa manifestação do poder do Espírito Santo acontece quando? Quando entramos em nosso aposento, fechamos a porta e oramos ao nosso Pai. O salmista escreveu no capítulo 27, versículo 8, quando tu dissesse, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Vamos dizer junto, o teu rosto, Senhor, buscarei. A maior intercessora que já conheci na minha vida foi chamada vovó, por todo o pessoal de nossa igreja na cidade de Divinópolis, oeste de Minas Gerais, onde pastoreamos um vasto campo com dezenas de congregações. Divinópolis, que significa cidade divina. E era tão longe, milhares de quilômetros de ser uma cidade divina. Uma cidade tão pobre, não tinha nada. Me lembro de a minha família ter comida, só macarrão por uns 6 meses. Não tinha fruta, não tinha legume, não tinha leite, não tinha nada. E muita perseguição dos crentes. Mas o tempo já passou hoje e eu vou continuar amanhã. Deus abençoe muito vocês.